Bom dia a todos. Muito obrigado, Dr. Raul Veloso, professor Raul Veloso, meu professor, meu tutor. Me permita aqui, primeiro, cumprimentar a dona Isabel, em nome dela, cumprimentar toda a família Reis Veloso. E me permita, Raul, seguir, no primeiro momento, em um tom mais informal, até pela minha proximidade, um grande orgulho com a família Veloso, e no segundo, um pouco mais formal, complementando a fala do Marinho e seguindo mais no aspecto da situação macroeconômica do país. Então, nessa primeira parte, de uma forma mais eu diria, informal, e agradecendo ao convite do professor Raul Veloso, e cumprimentando o presidente Levi, o governador Wellington, meu colega Marinho e meu colega e amigo de longa data, Edilberto. Nesse primeiro ponto, o que eu gostaria de enfatizar, e aí de uma maneira mais direta, é o benefício para o país de termos homens que fazem a diferença. Esse certamente foi o caso do Dr. João Paulo dos Reis Veloso, um líder. Ele pode fazer uma grande diferença. Esse foi exatamente o caso dele, e aqui, nessa mesa em particular, posso citar eu e Edilberto, nós somos reflexo disso. E outros colegas aqui presentes, é o caso do Sérgio, um grande amigo, Fernando também, a gente, mais ou menos em gerações parecidas, né? Então, temos nessa geração de economistas e policymakers que estão dando a sua contribuição para o país. A gente entende que uma pessoa com visão e com grandes contribuições, como é o caso do Reis Veloso, ele traz uma série de benefícios para o país. Então, por exemplo, a criação, gestão e o conceito do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eu entrei no IPEA junto com o Edilberto, somos do mesmo concurso, dezembro de 96, ainda lembro como hoje, nós nos encontrando lá em Fortaleza para fazer a prova para o IPEA, e em seguida entramos naquele concurso, certamente sob o guarda-chuva intelectual, sob a sombra do Reis Veloso. Prestávamos loas, tínhamos referência com relação a ele e outro grande, citado aqui já pelo Levi, que foi o Simonsen, mas nós tínhamos ali formou-se um cluster de jovens pesquisadores em economia que depois seguiram à frente. Então, desse mesmo grupo, no meu concurso e do Edilberto, entraram outros que hoje estão também no governo, como é o caso do Rogério Boeri, mas em seguida o Adolfo Saxido, o Mansueto, o Marco Cavalcante, uma série. Pessoas que foram criadas e tiveram a sua formação intelectual gestadas no IPEA. O IPEA bancou o meu doutorado, bancou o doutorado do Edilberto também. Então, quando você tem uma pessoa que faz a diferença, é um drive, é uma mudança significativa para o país que o torna essa pessoa eterna. Você não esmoece. Não fica pálido jamais, porque você cria uma ideia e a ela se projeta. Puxando um pouco aqui por uma frase bem nordestina, que é procure juntar-se aos bons, falei isso para o Raul há poucos dias atrás, que foi exatamente uma das concepções, de buscar pessoas que pensavam bem. E nesse guarda-chuva da família Reis Veloso, eu procurei, ainda em 96, quando entrei no IPEA, o Raul era um dos tutores, além de outros, o próprio Fondolinger, que hoje é presidente do IPEA, foi tutor também nosso, mas na área de financiamento, no sentido amplo. O Raul era sempre nessa área do gasto público, de finanças públicas, e a gente teve, então, esse benefício de poder aprender e agora espero dar a contribuição dentro das nossas máximas capacidades. Então, nesse primeiro segmento, encerrando uma parte mais informal, me permitam, porque aqui nós estamos homenageando um grande homem, uma pessoa que contribuiu e continuará contribuindo, porque isso não esmoece. Me permitam citar a pessoa do meu pai,
e aí eu cada vez mais levo, sou Valderi Júnior, então sempre que me falam com o nome, eu até prefiro pelo nome do que pelo sobrenome, porque isso me faz lembrar do meu pai. E então ele fez uma diferença para a nossa família e para os amigos. Dr. Reis Veloso fez uma diferença para o país, né, e continuará fazendo. Eu comparo isso à semelhança de grandes homens. Então, antes da área da economia, eu fiz engenharia no ITA. E lá nós tínhamos o cearense, Montenegro Filho, que gerou, então, toda uma sequência que influencia ainda hoje e vai influenciar por anos à frente, décadas à frente, séculos, talvez, o país. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Tenho certeza, esse é um momento onde celebramos de maneira muito vívida, muito positiva, a contribuição do Reis Veloso para o pensamento, né? Está no DNA, por exemplo, do IPEA, mas também na FGV, onde ele teve fortíssima influência, o questionamento, a busca, o debate, a discussão de ideias, né? Então, nós fomos treinados, eu fiquei 18 anos no IPEA, hoje estou no Senado Federal, cedido lá para o Ministério da Economia, mas está no nosso DNA pensar o país, questionar. Então, essa primeira parte é uma parte onde eu faço referência à família Reis Veloso como um todo, não só o Raul, mas o Raulzinho, que é o rapaz que ele falou que está aí, que é igualzinho a ele, Raulzinho, com quem eu já corri bastante, era o meu benchmark. Se conseguisse chegar próximo dele, nas corridas que fazíamos em Florianópolis, liderado pelo Raul, era o benchmark, né? Eu chegava lá em segundo, terceiro lugar, sempre competitivo. Mas a Luciana, a Carla, então a família, o próprio João Paulo, com quem eu tive a oportunidade de já conversar. É importantíssimo você ter uma família, o elemento família, dando possibilidades para impactar positivamente o país. Vindo, então, do Piauí, isso gera, então, aí na presença do governador Wellington, um elogio a mais, uma situação onde se tem um verdadeiro luxo por se ter um cidadão da grandeza dele. No segundo ponto, já do ponto de vista da situação macroeconômica, e complementando o que o colega Rogério Marinho falou, nós temos sim um país que está em uma situação bastante específica e que requer atenção, zelo e cuidado em várias perspectivas, não só no nível da União, mas também estados e municípios. O governador Wellington falou de forma muito apropriada sobre a necessidade de termos o nosso federalismo fiscal repensado, né? Nós temos os entes federados estão sob estresse financeiro, inclusive a União. Então, há pouco tempo atrás, eu apresentei, como secretário especial de Fazenda, o PLDO 2020, apontamos um déficit primário estimado para o ano que vem de 124 bilhões de reais. Fizemos recentemente, por necessidade e transparência, um contingenciamento de 29,8 bilhões. Em função dos dados recentes, até mencionado pelo Rogério, em função de reestimativas do crescimento do PIB, isso tem impacto sobre receita, em particular receita primária, e isso vai nos levar, com grande probabilidade, a um novo contingenciamento. Essa é uma parte, dia 22 desse mês, estarei dando uma coletiva em uma coletiva anunciando qual vai ser a reavaliação bimestral de despesas e receitas. Então, por questão de transparência, por pensar de forma sólida, essa é a tônica do governo Bolsonaro, essa é a tônica dada pelo nosso ministro Paulo Guedes. Nós temos, então, que tratar a situação fiscal do país como ela, de fato, exige. Então, nós estamos com déficit estimado para 2020, 2021 e 2022. Notem que, após uma sequência de 5 anos de déficit primário, isso requer soluções que sejam tanto conjunturalmente impactantes como estruturalmente efetivas.
e esse é um dos cardápios de soluções que estamos buscando. O governador Wellington comentou que logo em seguida ele vai estar na cerimônia com o presidente da República e todos os governadores do Nordeste. É possível que nos encontremos lá novamente e discutiremos, então, soluções tanto conjunturais quanto estruturais para os estados. Conjuntural em primeiro ponto. Hoje, os estados são divididos em capacidade de pagamento. Aqueles que têm capacidade de pagamento A e B conseguem aporte do Tesouro Nacional. Os que têm capacidade C e D, não. 12 estados estão com capacidade C. Conjunturalmente, nós desenhamos um programa com fôlego da ordem de 10 bilhões. Isso pode ser calibrado, é uma decisão do Conselho Monetário Nacional. Por ano, só para esclarecer. Por ano. 10 bilhões de reais por ano. É uma decisão do Conselho Monetário Nacional, são 3 votos nesse conselho, os votos do ministro Paulo Guedes, do presidente do Banco Central e meu, como secretário especial de Fazenda. O que nós queremos é uma estrutura de incentivos para que os estados possam ter capacidade de pagamento melhor, em particular aqueles que têm C, pular para B e ter, portanto, um fôlego a mais. É claro que aí nós teremos, então, e temos feito isso em conversa, novamente o governador citou o Rafael, o secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte. Nós tivemos reuniões, continuaremos trabalhando em conjunto. Cito aqui o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, eu presido o CONFAS, com os 27 secretários de Fazenda dos estados. Essa é uma solução conjuntural. Outras poderão ser desenhadas, mas essa é mais direta no sentido de que aquele estado que apresentar medidas fiscais que impliquem reequilíbrio ou trajetória de reequilíbrio de suas contas, poderão ter, então, garantias do Tesouro Nacional, trazidas a valor presente, esse impacto, me permitam o tecnicismo, para que os estados consigam ter um fôlego adicional. Isso é a solução definitiva? Certamente não. É uma solução possível para que os estados consigam aporte, consigam financiamento. E o que não falta são bancos privados, mesmo bancos públicos, agências multilaterais interessadas em aportar recursos nos estados que tenham garantia do Tesouro Nacional. Conversamos também com o Banco Mundial e BID e outras agências para entender o formato mais efetivo desse desenho. Essa é uma medida conjuntural. Outra medida já mais estrutural, ou de médio e longo prazo, para os estados, que entendemos que o federalismo só é sadio se os seus 3 níveis se reequilibram. Hoje está desequilibrado nos 3 níveis. Nós temos situações deficitárias em todos eles. A reforma da Previdência já é estrutural per si e a mais impactante. A despesa primária da União, quando analisada, mostra, sobretudo a previdenciária, crescendo de maneira muito forte, Rubens sabe bem disso, e comprimindo as outras despesas. Hoje nós temos um patamar de despesas discricionárias que totaliza 86 a 89 bilhões de reais. É muito pouco. O nível de investimentos, e teremos aqui sessões tratando desse tema, tanto hoje quanto amanhã, através tanto da análise a parte de inovação tecnológica, isso toca direto ou indiretamente, mas, sobretudo, na sessão de amanhã, de concessões do setor de transporte, o nosso nível de investimento público está no patamar mais baixo da série histórica e nós teremos, se não aprovarmos as reformas estruturais, em particular a Previdência, uma fortíssima compressão nos investimentos públicos. Isso tem que ser pensado, precisamos ter ação no sentido de aumentar os investimentos públicos, bem como a atração do investimento privado. O nível de investimento público, por melhor que ele seja formatado, não vai ter condições de responder à altura à demanda que temos e a necessidade que temos de investimento. Então, falava, e volto a falar sobre a questão dos estados, falei de uma medida conjuntural, de uma medida estrutural, nós pensamos em partilhar recursos. E essa partilha se dará
em grande medida, pelo que hoje se chama o Fundo Social, que aporta recursos apenas para a União. O Fundo Social hoje tem, em 2019, um estoque da ordem de 16,9 bilhões, sem contar os leilões, o leilão da seção onerosa, que será o maior leilão do mundo, né? Então, sem contar isso, nós temos hoje um estoque da ordem de 16,8 bilhões de reais, crescente ao longo do tempo, e nós queremos, em acordo com os estados, de fazer uma troca entre algo que gera insegurança jurídica, que é a destinação associada à Lei Candir FEX, para uma substituição com recursos do Fundo Social sendo partilhados da União para estados e municípios. E faremos isso de maneira direta, né? Temos tido várias reuniões com o STF, porque existe uma audiência de conciliação entre a União e os estados. O governador Wellington certamente está bem antenado, e ele é uma liderança muito efetiva, tá? É uma grata situação termos um líder como o governador Wellington entrando no Fórum dos Governadores e pautando boa parte daquelas discussões. Essa é uma solução mais estrutural. Tem a própria seção onerosa, né? A seção onerosa, ela avançou enormemente. Nós tivemos 6 anos de uma discussão que ficou parada. Nós avançamos tanto na renegociação entre a União e a Petrobras, e aí quando eu falo União, cito em particular, dentre 8 ministérios constituídos o CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, cito em particular o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia. Nós avançamos no sentido de que a União pagará à Petrobras 9,058 bilhões de dólares. Isso desfaz, complementa ou resolve a situação lá de 2010, quando foram cedidos 5 bilhões de barris de petróleo na denominada seção onerosa, e também temos a colocação para o leilão dos excedentes. A gente está falando de uma área que talvez seja o dobro do que foi cedido lá em 2010, ou talvez mais, existe essa possibilidade, o que impactará em precisamente 106,6 bilhões de reais a título de bônus de assinatura. Então, nós temos o maior evento do ponto de vista de política energética e do ponto de vista fiscal, só perde para a reforma da Previdência, que é a seção onerosa, e com a União recebendo 106,6 bilhões e pagando, já convertendo para reais, algo como 33,6 bilhões de reais, o que dá liquidamente 73 bilhões de reais. A União está com déficit muito alto esse ano, previsto 139, contingenciado quase 30 bilhões e com contingenciamento a ser anunciado, muito provavelmente, dia 22 de maio, a tirar pelas previsões recentes com relação ao PIB. Então, a União tem um pequeno fôlego. Há uma diretriz do ministro Paulo Guedes de termos um federalismo eficaz, um federalismo também efetivo, então precisamos partilhar, mas ao mesmo tempo a União está com dificuldades financeiras, precisa também ajustar, reequilibrar suas contas. Então, em 2019, ou tão logo sejam recebidos essas receitas primárias ligadas à seção onerosa, nós teremos sim uma discussão com os estados, uma partilha. Isso vai requerer o Congresso Nacional. Às 17 horas, nós teremos hoje reunião com o presidente Rodrigo Maia. Esse é um dos assuntos que está em pauta. Às 15 horas, é reunião do presidente Bolsonaro com os 9 governadores do Nordeste. Talvez eu participe, depende aí só na questão de agenda e uma fala com o ministro Guedes. Às 17, hoje, com o Rodrigo Maia. Amanhã, às 12, com o presidente Alcolumbre. Ou seja, diuturnamente nos preocupamos com estados e municípios, porque sabemos que o federalismo só subsiste se ele for bem tratado. Dentro da situação fiscal, esse é um dos pontos, e aí eu falo um pouco sobre outras medidas, e aí vou ser rápido, porque apesar da generosidade do professor Raul comigo, eu não gostaria de me alongar tanto, embora haja tanto a falar. Até preparei uma apresentação, um PowerPoint,
para apresentar, para mostrar aos senhores, mas o nosso formato aqui fica... Opa, ótimo, excelente. Obrigado, Raul. Vai estar disponível para os senhores e senhoras, mas citando algumas das medidas importantíssimas e entrando no conceito do que homens como Reis Veloso nos deixou, pensar o país, buscar soluções. Né? Para isso fomos treinados no IPEA, eu, Edilberto e tantos outros aqui, em outras instituições que, direto ou indiretamente, contaram com a influência do Reis Veloso e, em seguida, do próprio Fórum Nacional, que já está em sua 31ª versão. Né? Muito bem. Outras medidas colocadas. Nós temos liberação do PIS/PASEP. Isso é um impacto da ordem de 21 a 22 bilhões de reais. Nós teremos uma medida a ser anunciada em breve com relação a esse ponto. Teremos também uma sequência para a privatização da Eletrobras. Estava previsto 12,2 bilhões de receita de outorga. Foi, inclusive, retirada no último relatório de avaliação de receitas e despesas, mas entendemos que esse valor é até subestimado, pode ser mais, e estamos na formalização em conjunto com o MME. Também o BNDES tem participado, tem sido um agente importantíssimo nessa discussão. Temos toda da Eletrobras, mas tem toda a agenda da privatização, e novamente eu cito o BNDES como elemento chave para uma boa formatação e implementação de uma política de privatização. Nós temos o mercado de gás. Há uma intenção em forma muito rápida, e isso impacta fortemente os estados também, sobretudo no segmento que chamamos de downstream, onde há um monopólio, praticamente um monopólio em quase todos os estados. Nós temos pessoas da FGV colaborando conosco nessa análise, mas outros estudiosos também, e o mercado de gás é algo que vai impactar fortemente. Vejam só, quando se tem uma política bem desenhada, ela pode influenciar as várias pontas, tanto o consumidor final quanto a indústria, e o gás é um dos inputs. Me permitam interromper. Depois das boas notícias eu vou embora. Não? Pois é. Nos veremos daqui a pouco. Então, o mercado de gás é um outro ponto. A questão do mercado de capitais, acredito que está marcado para o dia 30 desse mês, uma apresentação em São Paulo. O presidente Roberto Campos, do Banco Central, e eu, pela Fazenda / Economia, iremos anunciar diversas medidas para fomento ao mercado de capitais, o que nos traz a uma questão extremamente afeta ao BNDES, que é a política de crédito. Então, como se falando no aspecto macroeconômico, temos previdência, temos a questão da política fiscal e também o mercado de crédito. Uma das nossas intenções é ter exatamente um fomento ao mercado de capitais, e isso vai requerer um redimensionamento do crédito direcionado, tanto do BNDES quanto do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Nós temos uma oportunidade de que esses 3 bancos públicos hoje estão vinculados ao Ministério da Economia, em particular à Secretaria Especial de Fazenda, há um vínculo. Então, é possível que dentro desse mesmo guarda-chuva se tenha uma política mais consensada de para onde ir. Bem como o suporte da CVM, SUSEP e Previc, também órgãos vinculados à Fazenda / Economia. Então, são medidas associadas ao mercado de capitais que conversam com a política de crédito. O total de crédito hoje no país é de 47% do PIB, isso dá cerca de 3 trilhões de reais, é muito pouco. Nosso crédito pode ser muito maior, muito mais incentivado. Nós tivemos movimentos mais positivos do ponto de vista de debêntures incentivadas ou debêntures associadas à infraestrutura. Isso pode crescer enormemente, fortemente concentradas no setor de energia, mas que podem ser fortemente associadas. Então, encerro minha fala aqui, agradecendo o convite, Raul. É uma honra, particularmente me sinto uma pessoa muito próxima à sua família. Meus filhos lhe chamavam de Raul, né? E quando a eles ainda pequenininho, a gente, naquelas brincadeiras de corrida, você, de forma tão direta, e a sua liderança se dá
talvez muitos não conheçam, não só no aspecto da economia, de finanças públicas, mas também em prover uma amizade sadia. Grupos em Brasília se reúnem em torno do Raul, a liderança dele, e acho que isso conhecendo um pouco da família, entendo que está no genes, está no DNA dessa turma Reis Veloso, do Reis Veloso, que eu tive a oportunidade e a honra de participar. Obrigado a todos.